noite a todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus e do Criador estejam convosco, todos os encarnados e desencarnados. E que, como foi dito, diversas vezes, que a gente saia daqui sempre melhor do que chegamos. Eu acho que só o fato de estarmos aqui a gente já melhorou em alguma coisa. Porque tivemos assim aquela intuição de sairmos de casa, vir para a casa de Jesus para aprendermos o que Ele nos traz no Evangelho. O tema desta noite é Caracteres da Perfeição. Ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos. A primeira parte é um trecho do Evangelho de Mateus e depois a explicação desse Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso de mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, trouxe esta frase, o que ele quis extrair de nós? Quando ele fala nos pagãos e nos publicanos, naquele momento da sociedade, ele estava se dirigindo a certas pessoas e certas tribos daquela época. Só que o Evangelho, ele vem passando por muitos e muitos séculos. As palavras são as mesmas e a única coisa que muda são as gerações e a modernização de tudo que está acontecendo. Mas se a gente for pegar no cerne do Evangelho, ainda hoje a gente tem espíritos que ainda fazem as mesmas coisas de lá de trás quando Jesus passou aqui na Terra. Então, como que a gente pode fazer uma comparação entre pagãos e os publicanos? A nossa individualidade, cada um de nós. Quando ele fala em caracteres da perfeição, ou quando ele falou, para que nós sejamos perfeitos, o que ele quis dizer? Naquela época, por mais que ele falasse, as pessoas não entendiam. E se a gente pegar vários filmes cristãos aí que passam na TV, a gente vai ver que Jesus falava, e hoje pra gente o que ele falava está mais claro, mas naquela época, muitas vezes eles não entendiam. Se a gente pegar uma série mais atual que é o The Chosen, vocês vão ver que ali, quando ele falava para os apóstolos, muitas vezes eles indagavam o que ele está falando, o que ele quis dizer. Porque naquela época, por mais específico que ele fosse, eles ainda não tinham o entendimento que nós temos hoje. O entendimento de pegar o Evangelho, de ler. Por quê? Porque naquela época eles não tinham o Evangelho ainda. Eles tinham apenas as palavras do Cristo. E aí os próprios seguidores dele, os apóstolos, no caso Mateus, foi o primeiro que começou a escrever o que ele dizia, ele começava a ler e ele muitas vezes não entendia o que Jesus falava. Só que hoje a gente entende com mais clareza, porque o que ele quer dizer com perfeição? Que nós nos esforcemos para chegar perto dela, porque perfeito só Ele foi, só o Criador é perfeito. E nós estamos ainda no mundo que é de provas e expiações. Nós temos muito que caminhar ainda para chegarmos próximos da perfeição. Então, quando Ele cobrava a perfeição de todos, o que Ele queria? Que eles se esforçassem para chegar perto dessa perfeição, cada um na sua individualidade. E se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver as pessoas que seguem a doutrina espírita há mais tempo. Qual que é o pilar que nós temos? É a caridade, porque a própria palavra do Evangelho nos diz que fora da caridade não há salvação. E se nós pegarmos o resumo dos mandamentos que a doutrina espírita e o Evangelho, o Novo Testamento traz, ele resume tudo nos dois primeiros, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós mesmos nos amamos, ou pelo menos deveríamos nos amar. E dentro disso, se você for olhar bem, os mandamentos não roubar, não matar, não cometer adultério, não cobiçar as coisas alheias, tudo isso está dentro disso, porque a partir do momento que você segue e ama
o Criador ou Jesus Cristo, como queiram, e você começa a amar o seu próximo, tudo isso está incluso, não está? Você vai pensar 2 vezes antes de roubar, antes de você desejar algo que não é seu, desejar a mulher, a esposa do próximo, como queiram, ou outros dos mandamentos. Dentro da caridade, para que ela se solidifique, ela também tem seus pilares, que são a benevolência, a abnegação, o devotamento, e tem mais uma aqui, posso ler o texto aqui para achar. Benevolência, abnegação e o perdão, né, que seria o resumo da outra. Então, quando nós falamos em benevolência, nós falamos em bondade. Nós falamos do quê? Em sermos pessoas boas. Isso também não estaria dentro dos mandamentos? Porque para que a gente siga os mandamentos, nós temos que ser pessoas boas. O devotamento. Nós não seguimos a doutrina do Cristo? Nós, dentro do nosso conhecimento, nós também não amamos o Cristo? Né? A abnegação não é a gente muitas vezes abrir mão das nossas coisas para darmos muitas vezes algo aos nossos filhos ou aos nossos netos ou alguém que está em estado de necessidade. E a palavra perdão, muitas vezes a gente pensa só em perdoar, mas será que a gente não tem nada, nenhuma falta que a gente deixou passar, que a gente também precisa ser perdoado? Porque é outra coisa também que nós precisamos pensar, o perdão não é só meu para quem fez um ato ruim para mim. O perdão também vem das pessoas às quais eu também acabei fazendo algo que elas não gostaram. Então, dentro de tudo isso, nós vamos chegar na caridade, que é a caridade que o Cristo quer que a gente siga. E dentro dessa caridade está esse caráter da perfeição. Então, quando Jesus fala, sedes perfeitos como o Pai é perfeito, não é que Ele queira que a gente atinja uma perfeição máxima, mas que a gente se esforce em seguir esses pilares da doutrina espírita. Porque o espírita, ele tem, não digo por obrigação, mas ele tem como sentido dentro da doutrina ser caridoso, ajudar o próximo. E esses 4 pilares da caridade estão seguindo aquilo que o Mestre Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. Porque o que ele queria? Que as pessoas se tratassem como iguais. Porque na época que Jesus veio à Terra, era um momento de muita opressão, né? O exército romano, ele oprimia muito, ele tinha muitas cobranças de impostos e outras cobranças, e geralmente isso era em cima dos mais fracos, dos mais frágeis. E era uma obrigação imposta naquela época. E ninguém fazia nada. Então, qual que era a missão de Jesus aqui na Terra? Mostrar para as pessoas que eles tinham que se apegar na fé de que viria um Salvador. Viria algo que tiraria aquele povo tão oprimido daquela situação. Só que o que eles pensavam? Eles pensavam num rei que viria com um exército, que iria massacrar os romanos e que ia libertar o povo daquela época. Mas não, o que ele trouxe para a gente de salvação? Que nós tínhamos que crer que além daquela vida, existiria uma outra vida que nós espíritas acreditamos, né? Na reencarnação, que nós podemos sair desta matéria física e voltar numa outra encarnação, numa outra forma física. Jesus queria mostrar aquilo para o povo daquela época, que naquele momento eles estavam sofrendo, mas se eles seguissem os ensinamentos que ele estava passando naquela época, eles iriam passar por uma evolução e eles iriam ter uma outra oportunidade, numa outra vida, de voltar numa situação melhor. Então ele queria trazer o conforto para todos aqueles que ali estavam. Ele queria mostrar para todas aquelas pessoas que aquele sofrimento era passageiro, que uma hora aquilo ia passar e o espírito de cada um deles iria seguir servindo o Pai, numa outra morada, que é um outro tópico também que o Espiritismo traz para nós, né? A existência de outras moradas. Nós temos aí um universo vasto e imenso que nós não sabemos, pelo menos hoje, a gente sabe que existem outras galáxias e outros planetas. Mas por enquanto a gente não tem assim uma certeza absoluta de que há uma outra vida palpável nesses planetas. Mas quem segue a doutrina espírita e quem acredita nos pilares do Espiritismo sabe que existem várias moradas na casa do nosso Pai.
E as existências nesses outros planetas, de repente, pode ser uma outra forma, né? Pode ser uma forma que não use esse estado que nós temos aqui na Terra, que é essa matéria densa. Então, nós devemos acreditar sempre na nossa evolução. Então, quando nós falamos em caridade, primeiramente, o que nós devemos pensar? No nosso eu individual, não o eu egoísta, né? Não o eu orgulhoso, mas o eu que precisa evoluir como? Ajudando os outros que estão à nossa volta, né? Eu não tenho que pensar só em mim, que eu tenho que ter tudo, que eu tenho que ganhar tudo e deixar o outro de lado, não. Eu tenho que pensar na minha melhora, na minha reforma íntima. O que eu estou fazendo de errado hoje que não agrada o Cristo? Todos nós temos um monte de defeitos, e não é porque nós estamos aqui dentro dessa casa espírita que nós somos perfeitos, ou dentro de qualquer uma outra denominação religiosa. Todos falham, todos cometem erros, e a nós não compreende julgar essas pessoas. Nós temos é que fazer o quê? Orar por elas, para que elas achem o caminho, assim como em nossas orações, nós não pedimos por nós também, para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que a gente, de repente, qual que é o primeiro pedido que a gente faz quando acorda de manhã? Que nós tenhamos um bom dia. Mas para que a gente tenha esse bom dia, o que é necessário? Nós estarmos de bem com a vida, nós estarmos solícitos a conviver com a sociedade que nós temos, muitas vezes ver muitas coisas erradas, mas não julgar e nem repreender, e apenas orar por essas pessoas para que um dia elas tenham um entendimento de o que elas estão fazendo está errado. Porque roubar, matar, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje, né? As pessoas roubam os celulares ou roubam outras coisas assim, numa normalidade hoje em dia que não é normal, né? Nós não podemos achar que isso é normal, como muitas pessoas acham que é normal. Infelizmente, é a nossa sociedade. Não. É porque em algum momento nós erramos em alguma coisa. Nós erramos. Não é só a pessoa que está fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque muitas vezes alguém chega pedindo algo para nós, né, porque realmente está numa necessidade, e muitas vezes a gente vira as costas. Ou vira as costas porque não tem o que dar, né? Ou vira as costas porque julga que aquela pessoa vai pegar aquela doação e vai trocar por uma outra coisa ilícita. E não nos permite, né? Nós não podemos nos permitir julgar as pessoas. Se eu tenho e posso doar, eu dou. Se não, eu paro, dou atenção àquela pessoa e falo: olha, meu amigo, hoje eu não posso te ajudar. Mas mentalmente a gente não pode fazer uma oração por essa pessoa, né? Nós não podemos ter uma vibração boa para que, de repente, um outro irmão que esteja numa situação melhor venha e ajude. Nós vemos aí, muitas vezes de manhã, eu estou aqui no ponto do sacolão e eu vejo um rapaz parar o carro, praticamente é toda quarta-feira ou todos os dias, e ele deixa vários mantimentos ali embaixo do viaduto, porque ele sabe que tem pessoas por ali que vão passar e vão pegar aqueles mantimentos, né? Vão pegar roupa, vão pegar comida muitas vezes. E esse é o papel não só do espírito, é o papel do cristão, ajudarmos uns aos outros. Eu sei que muitas vezes nós não temos essa condição, mas a gente pode fazer a nossa doação moral, como eu disse, orando, pedindo nas nossas preces, né, que o bem sobreponha o mal, que aqueles, infelizmente, que estão num grau de evolução mais atrasados, né, possam evoluir, que aqueles que, infelizmente, hoje ainda acham que as pessoas são obrigadas a ajudá-los, né, um dia eles entendam que o trabalho, ele também é uma maneira de evolução, né? Mas não nos compete ficar julgando isso. Se nós pudermos ajudar de qualquer forma, nós temos que ajudar. Então, dentro disso estão os caracteres da perfeição. Que a gente consiga, né, filtrar sempre as coisas boas que cada um de nós possamos fazer. Nós, aqui dentro da Casa Espírita, qual que é o trabalho que nós procuramos fazer? Recebe as pessoas, outro faz uma palestra se sente à vontade de fazer, outros fazem a doação no passe, como outras obras que a casa faz também, como o encontro dos jovens. É uma maneira, muitas vezes, de tirar o jovem do ócio, né? Porque muitas vezes, se ele não vem aqui para dentro da casa para a Casa Espírita, o que ele vai estar fazendo? Muitas vezes ele fica no celular ali, ele fica estagnado, bitolado dentro da internet,
né? Porque a internet tem muitas coisas boas, mas ela também tem coisas ruins. Então, qual que é o nosso dever enquanto cristão e também enquanto sociedade? Tentar tirar esses jovens desse ócio, né? É lógico, faz parte da evolução e da modernidade os celulares, os tablets, os computadores, mas tem tempo para tudo, né? Tem tempo também para pegar um livro, pegar um evangelho ou qualquer um outro livro que seja um livro, né, de boa procedência e ler também. Hoje, muitas das vezes, os jovens não se comunicam muito. Por quê? Porque muitas vezes eles perderam, né, a vontade de ler. E para que a gente possa se expressar bem, nós precisamos conhecer as palavras. Nós precisamos pegar um livro, nem que seja um gibi, que traga, né, coisas boas, porque tem muitas vezes, né, os livros que eles acabam prestando um serviço, mas tem muita coisa boa. Tem muitos livros de escola, tem muita leitura, né, que traz coisas boas, e é isso que a gente muitas vezes tem que colocar dentro da nossa casa para os nossos jovens, orientá-los. Se eles vão seguir depois que eles tiverem uma certa idade, aí é uma escolha deles. Mas enquanto a gente puder orientar, é nosso dever como pai, é nosso dever como sociedade orientar a juventude de hoje em dia. Isso também é uma maneira de a gente prestar uma caridade para a sociedade. E veja como tudo, né? Tudo vai se interligando. A partir do momento que eu presto um serviço dentro da sociedade, em qualquer cunho, em qualquer local, eu estou evoluindo. Por quê? Porque eu vou me sentir bem, porque eu estou ajudando alguém. E dessa forma também aquela pessoa que está recebendo aquela orientação, com certeza, se for uma boa orientação e aquilo servir para a vida dela, ela jamais vai se esquecer de você. É a mesma coisa de um professor que leciona. Quando ele é um professor que se destaca com coisas boas, é difícil o aluno esquecê-lo. Ele sempre vai lembrar dele. E depois de anos, quando ele encontrar esse professor na rua, ele vai dizer, nossa, tá ali fulano de tal, né? Ele me ensinou muitas coisas boas. E talvez seja isso que esteja faltando hoje na sociedade, né? Nós nos calamos porque nós achamos que fazer o bem é coisa da minoria. Não é, gente. Não podemos pensar desse jeito. Nós temos que fazer o bem, nós temos que orientar. Muitas vezes, se nós não podemos chegar na hora e orientar de uma maneira direta, a gente sabe que oração tem poder, né? A gente pode orar para que essas pessoas mudem o seu pensamento. E hoje, se nós estamos num planeta que tem muitas coisas ruins, é porque muitas vezes nós deixamos de vibrar positivamente. Nós deixamos muitas vezes de fazer o evangelho no lar, né? Nós deixamos muitas vezes de orientar os nossos filhos para uma leitura religiosa, né? E aí não é forçar essas pessoas a seguir uma religião, é apenas mostrar, né, uma Bíblia que seja um evangelho que tem bons ensinamentos, né? Tem muitos livros espíritas maravilhosos, né? Tem muitos contos espíritas que são muito bons, que também nos prendem numa boa leitura. Só que às vezes a gente acha que isso é arcaico, né? Que isso, eu vou impor certas coisas. Não, mas você não precisa impor, você só precisa mostrar. Porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, nós fazemos um pré-julgamento das coisas. Tem muitas pessoas que nunca adentraram dentro de uma casa espírita e elas acham que a gente vem aqui para ficar fazendo trabalhos, para ficarmos nos comunicando com espíritos para fazer maldade. E muitas vezes não é isso que acontece, né? E quem faz isso vai arcar com os seus ônus. Mas nós sabemos, quem frequenta a casa espírita sabe que nós viemos aqui como uma igreja, como qualquer uma outra denominação religiosa. Nós viemos trazer o Evangelho do Mestre Jesus. Nós viemos aqui para falar coisas boas, para orientar as pessoas a seguirem o que está no Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita também segue o Evangelho de Jesus. A única diferença é que aqui nós temos muitas vezes a orientação dos espíritos, né? De espíritos bons que já passaram por aqui, vivenciaram coisas não muito boas, e nos orientam para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram quando estiveram aqui. Então, a lição de hoje dos caracteres da perfeição primeiramente, nós temos que evoluir
Se nós vamos chegar na perfeição, isso, só as etapas que nós vamos passando, as várias existências, né? A nossa orientação, aquilo que nós seguimos de bom dentro da nossa vida é que vai nos mostrar aonde nós podemos chegar. E com certeza nós seremos espíritos bons, espíritos iluminados, que iremos ajudar o Cristo em algum momento. Aqui mesmo, enquanto encarnados, mesmo estando num mundo de provas e expiações, nós temos essa oportunidade. Porque o mundo aí fora está cheio de oportunidades para a gente fazer o bem. Basta a gente aproveitar uma, ou quantas a gente puder aproveitar para que a gente mostre o nosso cerne da bondade. E não é por obrigação, não é para mostrar para os outros que a gente tem que fazer o bem, não. É de livre e espontânea vontade, porque a mão direita não quer saber o que a esquerda faz, quando a gente faz com amor e quando nós fazemos com boa vontade. Diferentemente daquelas pessoas, né, que infelizmente se aproveitam, né, da precariedade que hoje a nossa sociedade vive e fica alardeando boas coisas que faz, doa alguma coisa ou tem algum projeto e fica muitas vezes humilhando aquelas pessoas que dependem daquele projeto ou dependem daquela doação. E não é isso que o Cristo quer. O Cristo quer que a gente faça boas obras, mas que elas passem desapercebidas, né? E a palavra dele está aí para ser ouvida, né? Como nos diz a parábola do semeador. Ela entra em cada um de nós, só que tem aquele que escuta e segue a vida sem fazer os bons ensinamentos. Tem aquele que não, eu vou seguir, segue alguns dias, mas aí depois desanima e não quer saber mais. Mas tem aquele que entende verdadeiramente o que o Cristo quis nos mostrar e segue fazendo bem, segue evoluindo, porque é para isso que nós estamos aqui, para ajudar o nosso próximo, para evoluir, para fazermos o bem, para sermos abnegados, né, muitas vezes, abrir mão de certas coisas pelo nosso próximo, para sermos bons, para ajudarmos, para perdoar e também ter a humildade de pedir perdão. E quem sabe um dia chegaremos o mais próximo possível do nosso Pai, do nosso Criador, para que a gente entenda que quanto mais o bem nós fizermos, o trabalho é incessante, ele vai continuar aparecendo em nossas vidas, né? Jesus Cristo sempre abre portas para nos mostrar os caminhos do bem. E cada vez que fazemos o bem, evoluímos cada vez mais para chegarmos perto da nossa evolução e da nossa perfeição.